Bom, pessoal, então vamos aqui para as resoluções daqueles problemas sobre a associação de resistores que eu entreguei para vocês em sala. Vamos fazer aqui as resoluções e as explicações, ok? Então, nesse primeiro problema aqui, nós temos que, entre os pontos A e B, nós temos três resistores associados em série. Ele diz que a DDP dessa associação é 60 volts, aí ele pede para determinar na letra A a resistência equivalente, na B, a intensidade da corrente através dos resistores, e na C, as DDPs dos resistores. Então, olha só, quanto à resistência equivalente da letra A, é muito simples. Como se trata de uma associação em série, a resistência equivalente é a soma, né? Então, você vai somar os valores das resistências, R1 mais R2 mais R3. É 2 mais 10 mais 8 igual a 20. Então, a resistência equivalente aí seria 20 ohm. Com relação à letra B, ele pede a intensidade da corrente através dos resistores. Bom, como se trata de uma associação em série, a corrente elétrica que percorre os resistores é a mesma. Então, se você determinar o valor dessa corrente, essa corrente será a mesma para todos os resistores, né? Então, lembrando aí da primeira lei de Ohm, a resistência é a DDP dividido pela corrente. Se nós isolarmos a corrente ficará a DDP dividido pela resistência equivalente, uma vez que nós temos que determinar a corrente da associação. Então, nós usamos aqui o valor do resistor equivalente. Como a DDP é 60 e a resistência equivalente é 20, 60 por 20 é igual a 3 amperes, né? O valor da corrente aí do circuito, que é a mesma corrente que passa por todos os resistores. Na letra C, pede as DDPs, e aí você vai determinar a DDP em cada resistor. No resistor R1 temos a DDP 1, no 2 a 2 e no 3 a DDP 3. A DDP 1 é a multiplicação, o produto de R1 pela corrente. Então, eu tenho R1 é 2, a corrente é 3, 2 vezes 3, 6 volts. DDP 2, R2I, ou seja, 10 vezes 3, 30 volts. DDP 3 é a resistência 3, que no caso é 8 vezes a corrente I, que é 3. Então, 8 vezes 3, 24 volts. De forma que quando você soma as DDPs, né, 6 mais 30 mais 24, dá igual a DDP total, que é 60 volts, ok? Próximo. Segunda. Considere a associação de resistores esquematizados a seguir submetida a DDP de 24 volts. Então, aqui nós temos uma associação em paralelo, né? Os resistores 1, 2 e 3 estão em paralelo. E a DDP sobre eles é 24 volts. Então, na associação em paralelo, a DDP é a mesma em todos os resistores. O que muda é a corrente elétrica, né? A corrente elétrica total, como ela é dividida, ficará uma parte desse todo em cada resistor. Na letra A, ele pede a corrente em cada resistor. Então, nós temos aqui a corrente I1, que passa no resistor 1. Essa corrente I1 é você dividir a DDP total pela resistência 1. Como a DDP total é 24, então nós temos 24 dividido por 6, que é o valor da resistência 1. Então, nós temos aí 4 amperes. E 2, nós também teremos 24 dividido por 3, que o R2 é 3, DDP é 24, não é isso? Então, 24 por 3, 8 amperes. E 3, 24 dividido por 8, uma vez que R3 é 8, né? Então, 24 por 8, 3 amperes. Então, aí tem as correntes em cada resistor. Letra B pede a corrente total. A corrente total, que é a corrente da associação, ela é a soma das partes. Então, se você somar as correntes I1, I2 e 3, você obtém a corrente total. Então, seria 4 mais 8 mais 3, que é igual a 15 amperes, ok? E a letra C pede a resistência equivalente. A resistência equivalente, como aqui é uma associação em paralelo, você vai fazer a soma dos inversos. Então, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Como as resistências são 6, 3 e 8, é necessário que você calcule o MMC de 6, 3 e 8, né? Então, calculando aqui o MMC, nós temos que o resultado vai ser 24, tá certo? E, no caso, sendo MMC 24, você vai determinar aqui o valor dos numeradores. Então, nós dividimos 24 por 6, que é igual a 4, 4 vezes 1, 4.
24 dividido por 3 é igual a 8. 8 vezes 1, 8. 24 dividido por 8 é 3. 3 vezes 1, 3. Então, nós temos aí 4 mais 8 mais 3 é igual a 15. Então, fica 1 sobre R equivalente a igual a 15 sobre 24. Você inverte isso aqui, vai ficar R equivalente a 24 dividido por 15. Divide 24 por 3, que é 8. Divide 15 por 3, que é 5. E aí nós temos 8 quintos, e 8 quintos é igual a 1,6. Essa é a resistência equivalente, né? 1,6 ohm, ok? Na terceira, no circuito esquematizado na figura abaixo, as lâmpadas são idênticas e a resistência de cada uma vale 120 ohm. A diferença de potencial mantida entre os pontos A e B é igual a 270 volts. Então, nós temos uma associação mista. Por que mista? Porque nós temos que essas duas lâmpadas aqui, a L2 e a L3, estão em paralelo, e o resultado dessa associação paralelo estará em série com a lâmpada 1 e com a lâmpada 4. Então, por isso, uma associação mista. A DDP aqui da associação é 270 volts, ok? Na letra A, ele pergunta a resistência equivalente. Qual a resistência equivalente à associação de resistores formados pelas quatro lâmpadas? Então, primeiro, você determina o resultado dessa associação paralela aqui dessas duas lâmpadas, L2 e L3, tá? Como o valor da resistência delas é 120, ou seja, são iguais, 120 e 120, você pode pegar esse valor, 120, e dividir pela quantidade. Eu tenho duas lâmpadas, então 120 dividido por 2, que é igual a 60 ohm. Então, nós teremos uma lâmpada de 120 ohm, que é a L1, em série com a lâmpada de 60, ou seja, o resultado dessas duas é um de 60. Então, 120 em série com 60, em série com 120. Como está em série, você soma, né? Então, a resistência equivalente é a soma de 120 mais 60 mais 120, que é igual a 300 ohm. Na letra B, ele pede a corrente elétrica que passa na lâmpada L3 aqui. Então, na lâmpada L3 vai passar uma corrente I3. Primeiro, nós temos que determinar o valor da corrente total. O valor da corrente elétrica total é o valor da DDP dividido pela resistência equivalente. Como a DDP é 270 e a resistência equivalente deu 300, então a gente simplifica isso aqui, olha. A gente pode dividir aqui 27 por 3, que é 9, e 30 por 3, que é 10. Então, ficou 9 décimos. 9 décimos é 0,9. Então, a corrente total é 0,9 amperes. Ok? Veja que as duas lâmpadas, elas são iguais, ou seja, elas têm a mesma resistência. O que que acontece? É que a corrente total de 0,9 amperes, quando ela chegar nesse nó aqui, ela vai se dividir por igual, uma vez que as resistências são iguais. Então, vai metade desse valor para a lâmpada 3 e a outra metade para a lâmpada 2, ou seja, a corrente I3 vai ser metade da corrente I. No caso, a corrente I é 0,9, né, que é a corrente total, 0,9 por 2 é 0,45. Então, a corrente que passa pela lâmpada 3 é de 0,45 amperes. Letra C. Se a lâmpada L3 for retirada da associação, o brilho de L4 aumenta, diminui ou não se altera? Justifica. Então, olha só. Se a lâmpada 3 for retirada, as outras três lâmpadas, L1, L2 e L4, continuará acesa. Só que vai ter uma alteração do brilho. Por quê? Porque quando a L3 for retirada, vai alterar a resistência equivalente. Bora verificar. Ó. Se eu retirar a L3, ficará essa L1, essa L2 e essa L4. Ambas têm a mesma resistência que é 120. E elas estarão em série. Então, a resistência equivalente vai ser 3 vezes 120, ou seja, 120 mais 120 mais 120, que é igual a 360 ohm. Observe que a resistência aumentou. Antes ela estava dando 300, quando tinha as quatro lâmpadas, mas agora, retirando uma, a resistência deu 360. Isso quer dizer que a corrente do circuito agora vai ser o quê? 270, que é a DDP, dividido pela resistência equivalente, que é 360. Se eu dividir 27 por 9, vai dar 3, e se eu dividir 36 por 9, vai dar 4, ou seja, 3 quartos é 0,75 amperes. Então, a corrente antes deu 0,9 amperes, mas agora está dando 0,75 amperes. O que que aconteceu? Ocorreu uma diminuição da corrente. Se a corrente diminui, o brilho da lâmpada também vai diminuir, ok?
Então, diminuirá o brilho da lâmpada. Então, vai ocorrer uma diminuição do brilho da lâmpada L4, tá certo? Questão 4. Então, nós temos o circuito, e aí na letra A pede a corrente que passa no resistor 10. Então, primeiro, esses dois resistores aqui estão em paralelo, tá? Então, como são dois resistores, e eles não têm mesmo valor, se tivesse o mesmo valor, nós iríamos dividir por 2, mas como não tem, nós vamos fazer o produto pela soma. Então, você vai multiplicar 30 por 60, 60 vezes 30, e vai dividir pela soma, 60 mais 30. Então, 60 vezes 30 é 1.800, e 60 mais 30 é 90. Então, 1.800 dividido por 90 é igual a 20, né? Então, nós teremos aqui 20 ohm em série com 10 ohm. Então, se eu tenho 10 ohm em série com 20 ohm, a resistência equivalente vai ser 30, não é isso? Eu somo 10 mais 20 dá 30. Então, a corrente elétrica que vai passar no resistor 10 será a própria corrente elétrica total. E essa corrente elétrica total é a razão entre a DDP e a resistência equivalente. Então, a DDP é 12 volts, e a resistência equivalente é 30, 12 por 30. Então, você divide aqui por 3 deu 4, divide 30 por 3 deu 10, 4 décimos, né? Então, temos 0,4 amperes, ok? A corrente que passa no resistor 10. Letra B, a potência total dissipada pelos resistores. Bom, a potência dissipada é você multiplicar a resistência pela corrente ao quadrado. Como ele quer a resistência, a potência total dissipada, nós vamos usar a resistência total, que é a resistência equivalente, e a corrente total. A resistência equivalente é 30 e a corrente total é 0,4, 0,4 ao quadrado. Então, nós temos 30 vezes 0,4 ao quadrado é 0,16, 30 vezes 0,16 é 4,8 watts, né? A potência total dissipada. Questão 5. Nós temos aqui um circuito, esse A é um amperímetro, então ele está lendo a corrente que está passando no resistor 6. Esse V é um voltímetro, então ele está lendo a DDP em cima do resistor 20. Aí ele pede exatamente as medidas, ou seja, quais são os valores indicados pelo amperímetro, que é a corrente no resistor 6, corrente I, e o valor indicado pelo voltímetro, que é a DDP no resistor 20, tá? Então, primeiro tem que calcular a resistência equivalente. Para isso, nós temos esses dois resistores em paralelo, né? Então, nós vamos fazer o produto pela soma. Então, 5 vezes 20 dividido por 5 mais 20. 5 vezes 20 é 100, 5 mais 20, 25. 100 dividido por 25 é igual a 4 ohm. Então, nós teremos 4 ohm em série com 6 ohm. E aí nós vamos somar, porque está em série. 6 mais 4 é 10. Então, a resistência equivalente é igual a 10. Para determinar essa corrente I que passa no amperímetro, que é a corrente total, nós vamos fazer a razão entre a DDP e a resistência equivalente. Então, a DDP é 40 volts, ó, 40 volts, e a resistência equivalente é 10. 40 por 10 é 4 amperes. Então, a corrente que o amperímetro está lendo aqui é 4 amperes. A DDP no resistor de 20 é a mesma DDP no resistor de 5, que é a mesma DDP no resistor de 4, uma vez que 4 é o resultado dessa associação aqui em paralelo. Então, basta nós multiplicarmos o valor da resistência, que é 4, pelo valor da corrente, que é 4. Então, 4 vezes 4, 16. Então, aqui eu tenho 16 volts. Tá? Nesse caso aqui, a alternativa correta vai ser a letra, a letra C. Ok? 4 amperes é a corrente, 16 volts é a DDP. Ok? Então, bons estudos, pessoal.